Alô, pessoal. É uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que a veiculação do programa é aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas e quintas-feiras, 0 horas e 30 minutos, e às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. Quero agradecer também a todos os telespectadores que assistem ao nosso programa, o estímulo de todos para continuarmos o programa e a audiência que nos traz grande êxito. Então, nós temos um e-mail para recebermos sugestões, reclamações, tá certo? E perguntas a respeito. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também o programa pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só abrirem a página TV Correio da Manhã e lá vai abrir uma outra página e vocês Enfoque Espírita, acessem. Assim também como no Instagram. E o importante também é que toda a programação do canal 16, TV Correio da Manhã de Petrópolis, é veiculada em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então, vamos à nossa Palavras de Vida Eterna, não é? Tá? Vinda de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 154. Deste livro, né? E o título é Nas Trilhas da Fé. Abre aspas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Fecha aspas, quem disse isso foi Pedro. Lá em segunda epístola de Pedro, capítulo 1º, versículo 1º. Emmanuel descreve da seguinte forma essa passagem, né? Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem-razão de semelhante conceito. Veja bem, não há privilégio no mundo espiritual. Existe sim a graduação de acordo com o seu grau evolutivo. Não tem a menor dúvida. Não existe privilégios do lado de lá. Não existe. Existe a verdade da qual nós todos, encarnados e desencarnados do planeta Terra, temos que obedecer às leis de Deus, através de Jesus. Porque ele teve algum privilégio? Não. Ele deu algum privilégio? Não. Ele só cedeu determinadas situações para os apóstolos, para que eles
acreditassem, para que eles cada vez mais pudessem fazer o bem pelo bem, sem cobrar nada. Aliás, Jesus jamais cobrou alguma coisa. Ele só pede o seguinte: sejamos honestos, prestativos. Ah, sim. E aí, todo um leque de observações vão vir para nós, para que venhamos, através do livre-arbítrio, escolhermos aquilo que é melhor para nós dentro das leis de Deus. Então, não há privilégios lá em cima. Tá? Eu digo lá em cima porque todos nós dizemos, no plano espiritual, tá certo? E lembrando que Pedro também foi o mais evoluído espiritualmente dentro dos 12 apóstolos. Mais tarde chegou Matias, o 13º, com a morte de Judas Iscariotes, tá certo? Vamos lá. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Então, vamos nos lembrar da ocasião lá no Monte Tabor da transfiguração de Jesus. Jesus diz aos apóstolos: vou me retirar para orar. E ele começa a orar e ele começa toda a sua transfiguração. Quem eram os apóstolos que ali estavam e ficaram acordados? Foi Pedro, João e Tiago. Tá certo? Então, olha a cronologia que eu botei: Pedro, João e Tiago. Cada um num grau evolutivo. Pedro, como sendo o primeiro, ele mostrou que essa fé igualmente preciosa, ele já a tinha. Claro, sabe? Ele acreditava em alguma coisa muito mais forte que calava dentro dele. É lógico que ele estava encarnado, tinha seus ditos mal falados, né? Ficava dizendo, não tem peixe, não é uma droga, esse tipo de situação. Mas quando Jesus pergunta a todos eles, os apóstolos, o que é que o povo diz de quem eu sou? Cada um dos apóstolos disse uma coisa, mas Pedro foi enfático. Tu és o Filho de Deus que veio aqui nos ajudar. E qual foi a resposta de Jesus? Não foi um humano que o disse, mas pessoas superiores a nós, vindo de Deus, é que o disse. Então ele já tinha aquela fé já transformada dentro dele. É lógico que havia comparações da Boa Nova com o judaísmo daquela época. Lógico, mas ele estava mais propenso para a Boa Nova, mas, de uma certa forma, não deixava os ritos do judaísmo daquela época, porque era um obrigatório esse tipo de situação. Lá na Judéia, Palestina e Samaria, né? Os 3 reinos naquela época. Mas Jesus sabia bem quem ele escolheria. Não vamos colocar aqui os demais que são, os outros 9 são ruins. Não. Todos têm seu grau evolutivo elevado. Infelizmente, Judas toma uma atitude que não deveria. Mas Jesus foi lá embaixo
por causa da traição, foi buscado. Você vê a magnitude da bondade desse ser que é Jesus. Então ele coloca aqui mais à frente: poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Todos nós podemos competir, sim. Basta utilizarmos a lei de Deus corretamente. Vamos chegar um dia também no mesmo patamar de Pedro, como nos outros apóstolos, não é? Vamos lá. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado. Olha só. Sabemos que Mateus, né, que era o coletor de impostos, e Judas eram os mais letrados. Os outros não tinham muita qualificação, mas deveriam saber alguma coisa a respeito. Comprometido em obrigações de família. Lógico que ele era o chefe da família. Inclusive a sogra morava com ele tinha que prover todo o manancial de alimento para a sua família, né? Esposa, sogra e mais os filhos que possivelmente ele pudesse ter. Habitante de aldeola paupérrima, seguidor do evangelho, olha aí. Ele não coloca o evangelho vindo do judaísmo, ele o cumpria. Submetida a tentações e vacilações. Claro, todos nós temos essas tentações e vacilações no nosso dia. Não tem como fugir, mas você tem como observar as suas atitudes, se são boas ou não. E aí possamos cada vez mais evoluirmos através do sentimento que nos chegam da espiritualidade, do seu guia, do seu anjo da guarda, qual é o nome que você queira. E ele vem e ele coloca para você exatamente, muito bem. No meu caso, Luiz. Luiz, você tomou uma atitude correta. E aí você vai cada vez mais fixando toda a sua base em cima da rocha para erguermos a nossa evolução espiritual. Gente, não faça na areia, porque vem a enxurrada e come toda a areia de baixo e sua casa rui. Essa casa é o plano espiritual, é fazer o mal, fazer coisas que não são corretas. Já que nós estudamos o Evangelho profundamente, nós temos que utilizar todo esse conhecimento para o bem. Ah, mas como é que eu sei que eu estou recebendo? Por causa da sua inteligência. Você vai percebendo que aquilo foi colocado uma coisa correta. Você a utilizou corretamente. Tem uma pessoa que chega perto de você, um exemplo. Olha, eu preciso, eu estou com fome. Você poderia pagar, olha a diferença, pagar um lanche para mim? Sim, vamos ali que eu pago um lanche. Agora, se ele vem, diz assim, me dá um dinheiro para mim comprar, sou muito sincero com todos, eu não dou dinheiro. Não é por ganância, não. Justamente eu não sei qual vai ser a atitude dele naquele dinheiro. Pode comprar drogas, cigarro, bebida. Nós temos que estar atento a esses tipos de situação. Você quer comprar? Aqui. Vamos ali no mercado que eu compro 1 quilo de qualquer coisa para você. Pode ser assim? Pode.
Ótimo, então vamos lá e fazemos isso. Pronto, não precisa agredir a ele, nada, a ele ou a ela que vem até você. Por isso é que de devemos sempre sair das tentações e vacilações, tá certo? Mais à frente, que por algumas vezes o fizeram cair. Fizeram quem? Pedro cair. Jesus o havia advertido: "Antes que o galho cante, você me negará 3 vezes". Ele fica: "Não, eu lhe adoro, eu lhe amo", mas na hora certa ele vacilou. Você imagina o remorso dele interiormente quando ele percebe o que Jesus disse e o que aconteceu. E aí ele vê a veracidade daquele que veio de nosso Pai eterno, que é Jesus, e é o nosso governador do planeta Terra. E assim nós vamos. Entretanto, guindou-se à posição do apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, sim, porque Jesus pediu: vocês vão de 2 em 2 espalhar a boa nova. Isso numa primeira situação. Em segunda situação, foram os 12 apóstolos e mais 70. Então foram 82 pessoas que saíram para, dar a boa nova. Olha, você vê, de 12 já pulou para 70. Como as pessoas estavam ávidas em receber essas sugestões positivas, porque já eram espíritos um pouco mais avançados para receber a boa nova e colocá-la em prática. Ah, não tem a menor dúvida. Nós estamos no local onde estamos de acordo com o nosso grau evolutivo. Isso não tem a menor dúvida, gente, tá certo? Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente do capítulo 154 do livro, não é? Palavras de Vida Eterna. E lá no meio diz assim: Pedro guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Então, ele conseguiu a uma posição junto aos demais e junto a Jesus, de uma posição real de apóstolo. Ele literalmente é o apóstolo de Jesus, tá certo? Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Por quê? Todos sabiam que Pedro galgara essa posição por mérito. E aí
Todos iam até ele para assim: "O que que você acha dessa situação, Pedro?" Ele: "Isso assim, assim, assim." Sempre, os orientava. Então todos os apóstolos iam até ele. Ele tornou-se então um segundo guia dos apóstolos. Primeiro é Jesus, claro, não tem a menor, e ele está sob as ordens de Jesus, a tal ponto que ele guindou-se a essa posição, isso dada por Jesus, porque ele tem seus méritos, com certeza que sim, tá certo? Continuando. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e, de cada vez que se viu incurso em erro, olha só, procurou corrigir-se e seguir adiante. É o que acontece com a gente, gente. Nós, quando erramos, nós temos que observar o erro. E errei. Então, nós temos que nos arrepender desse erro, reparar esse erro e expiar esse erro. Não tem a menor dúvida. E ele errou, porque estava encarnado. Mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele escorregava. Não te E nós ainda, muito mais. Isso nós estamos falando lá 2025 anos atrás. Hoje, nós erramos ainda, não é? Pelo menos eu erro. As outras pessoas eu não sei, tá? E também eu não tenho que saber das outras pessoas, eu tenho que saber de mim. Isso não é egoísmo, gente. O que eu puder fazer para ajudar, eu tento fazer. Pelo menos fica a intenção. Chega uma hora que existem determinadas situações que nos impedem, não é? A pessoa passou mal na rua, chama a ambulância toma conta, você segue a sua vida. Você fez a sua parte, ok? Então ele corrigiu-se e seguiu adiante fazendo o bem. Então, a gente vê da conversão dele. A conversão é gradativa aos seus atos positivos que você encara, na sua vida encarnada, não é? E aí ele se aprimora cada vez mais espiritualmente. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso aconteceu com Pedro e acontece com todos nós. Ah, mas dá tudo errado na minha vida. Olha só, essa observação, dá tudo errado, você está puxando o quê? O negativo para você. Você já está negando uma coisa para você antes de você receber ou de você pedir. E aí a gente vê que temos que ter sempre boas palavras. A coisa não deu certo agora, não, espera aí um instantinho, eu devo ter errado, eu vou re refazer isso novamente, e aí dá certo. Olha, como é que é diferente. Porque, de repente, se você ficar nessa negativa que nada vai dar certo, realmente você está puxando para você que nada vai dar certo. Mas nós não fomos criados para não dar certo. Nós fomos criados para dar certo. É a nossa evolução. Lá em Kardec você verifica que Deus nos criou simples e ignorantes, porém destinados à angelitude. Então, essa encarnação que nós estamos passando agora é um estágio para seguirmos à frente, fincando a nossa posição na boa nova, fazendo bem, agindo corretamente. E aí chama-se conversão, conversão ao bem.
E aí nós vamos nos aprimorando espiritualmente. E mais à frente ele diz, do desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Olha, imagine as atribuições que Jesus dava para os apóstolos. O que temos aí é os 4 evangelhos, né, que nós sabemos através da Bíblia, e nós vemos que eles disseram: "Foi dito que isso assim". Então, existe a evolução através da escrita e também oral. A oral, eu posso dizer que tem vários modos de você falar aquela situação que você viu, mas a essência ficou. E você, às vezes, manipula isso e coloca do jeito que você acha que deveria ser. São as interpolações, infelizmente, não é? E por quê? A gente percebe, na Bíblia determinadas coisas que aparentemente não fazem sentido para nós que estamos lendo naquele momento. Mas para outros que já estão mais evoluídos, com certeza aquele trecho que você leu, aquele versículo, vai fazer, hã, ele vai entender e saber como nos explicar, por causa do nosso grau evolutivo, entendeu? E é aí, essas obrigações era dele ser uma pessoa correta, honesta. Tanto é que ele assim o foi, que todos os amigos, discípulos, iam até ele para pedir conselhos, já que Jesus não se encontrava mais no plano, da terra, não é, encarnado. E vamos em seguida. E nos diz o seguinte: realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação. Não existe justificativa. "Ah, porque, choveu muito e encheu. O rio transbordou, não dá para você passar". Tá bem, então você não conseguiu chegar lá. Mas se você tiver o livro, quando você chegar em casa, você pode ler. Olha aí, é uma saída. Você não conseguiu chegar lá, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isentar-nos do serviço da autoeducação, você pode fazer isso em qualquer lugar, principalmente dentro da sua casa. Pega o livro, vai ler, vai estudar. "Ah, eu não compreendi, é muito difícil". Está bem, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o ditado que se diz. Tanto você lê que, de repente, você tem um insight e você percebe tudo aquilo que está escrito aqui. "Ah, que coisa boa. Puxa, isentar-nos do serviço de autoeducação". É o que eu estou fazendo. Não cheguei lá no centro, na igreja, em qualquer lugar que você frequente, tá certo? Seguindo, à frente de Jesus Cristo. Esse à frente é a nossa autoeducação, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Sob a alegação de que não recolhemos recursos. É o conhecimento, né? Você: "Ah, eu não estudei, não fui até, as portas da faculdade e me formei para compreender isso". Não, você sabe ler, você tem o discernimento do bom e do certo.
Você lendo, você vai vendo o que deve ser bom para a sua vida. Se o outro está numa situação, acalme, vai dar tudo certo. Ah, mas você só diz que para me acalmar, para que dê tudo certo. Claro, adianta você ficar, quebrar alguma coisa, não vai resolver o problema. Aliás, você vai criar um outro problema, que quebrou lá o vaso, que jogou no chão, de raiva, não é? E a gente vê como acontece essas coisas conosco. A gente sai fora de si. Porque às vezes a gente já está tão atribulado com determinadas coisas que naquele momento a vontade é quebrar. É e botar para fora aquela ira, com coisa que aquela ira, quebrando alguma coisa, vai sair. Não, ela só sai colocando uma coisa boa no lugar. Vai dar certo. E não deu certo. E agora? Não, espera aí. Se não deu certo, será que você fez alguma coisa errada naquela petição? Pode ter feito. O outro lá que pegou a petição não leu corretamente e anulou? Pode. E aí, mas você vai ter argumentos. O senhor percebeu que eu coloquei no parágrafo tal isso, assim, assim? Ah, eu não vi isso. Aí tira a anulação e prossegue com a situação. Então, é o nosso próprio burilamento em não agredir aquela pessoa que anulou, aquela petição é um exemplo, para que nós possamos cada vez mais galgar a nossa vitória. A nossa vitória nada mais é do que o espírito mandar no corpo físico, não ao contrário. Porque o certo é vivermos uma vida espiritual. Lá é o nosso lar. Nós estamos encarnados para evoluirmos, colocarmos em prática quando estamos no plano espiritual, estudando, trabalhando, voltamos à reencarnação para trabalharmos, colocarmos em prática aquilo que nós sabemos e aprendemos mais no plano espiritual. Uma coisa eu lhes digo: se você pensa que você vai para o plano espiritual e vai para uma praia lá no Caribe, com águas límpidas, tomando sol, você pode até ir. Mas no plano espiritual é trabalho, educação, aprender, aprender de tudo, tá certo? E aí chegamos na nossa vitória, né? Qual é a vitória? É galgarmos um plano superior ao que nós estamos. Veja bem, o planeta Terra atualmente está em provas e expiações. E nós sabemos que eventos ocorrerão para que nós venhamos a galgar o plano de regeneração. Olha, o nome já diz regeneração. Vamos bolar regeneração. Generar é mudar. Cavar a terra para outros produtos químicos possam voltar à superfície e reflorestar tudo novamente. Regeneração, regenerar todo o nosso espírito em um espírito melhor. Tanto é que estamos recebendo aí espíritos de outros orbes mais avançados que nós para nos ajudar a chegar à época da regeneração, que, segundo
foi dito através de Chico, né? Chico Xavier, que seria a partir do ano de 2057. Nós estamos em 2025, então são 32 anos ainda pela frente. Não tem problema nenhum. Você pode voltar lá depois de 2057, já no plano de regeneração. Ainda vai ter algumas coisas ruins? Vai, mas 70% é coisa boa. A diferença são aqueles que, daquela transição, que nasceram a partir de agora, vamos supor. Vão estar com 30 e poucos anos depois, possivelmente deve ir depois dos 70, né? Então, e assim nós vamos progredindo espiritualmente, através das reencarnações. Porque a reencarnação é uma bênção, é misericórdia de Deus para conosco. Todos nós pensamos, mas vou voltar novamente. Vai, não tem problema, mas sempre numa situação melhor do que a anterior. Lembrando que os seus erros você tem que se arrepender, reparar e expiar os seus erros do passado. Que muitas vezes nós fizemos determinadas situações que nós não tínhamos condições de resgatar. Mas numa nova reencarnação, nós temos essa possibilidade. E nós o fazemos, com certeza. Porque o que nos envolve mais é a espiritualidade positiva, nos incentivando a fazer o bem, fazer a caridade para si e para o próximo, através da educação e através da moralidade. Gente, são dois pilares importantíssimos na nossa vida: a moralidade e a educação. Se não conseguiu chegar até a faculdade, tem problema. Faça faça tudo de acordo com o seu grau evolutivo de conhecimento. Ninguém vai lhe cobrar mais porque você não chegou à universidade. Não, não existe cobrança. Existe ajuda. Isso sim, sempre. E vamos utilizar da melhor forma tudo aquilo para evoluirmos espiritualmente. Eu insisto categoricamente na evolução, porque todos nós, o nosso destino é a angelitude, tá certo? Mas já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco, né? E nós estamos falando sobre o capítulo 154 do livro, né? Palavras de Vida Eterna. Vamos lá. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que
Diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Olha, valores iguais. O valor igual é o Evangelho. Nós temos o Evangelho, nós devemos segui-lo. Evangelho segundo o Espiritismo. Ou pegue a Bíblia, não tem problema nenhum. Leia, estude, verifique cada versículo, o que ele quer dizer. O que está escrito entre linhas e que não foi dito. E Pedro, né? O exemplo maior dos apóstolos, diante da providência, todos nós obtivemos valores iguais. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à angelitude, ao conhecimento, não a ser Deus, com letra maiúscula, não. Então, nós começamos do zero e vamos evoluindo, de acordo com as nossas atitudes positivas. Aí você pergunta assim: mas por que existe tanta maldade, tanta situação negativa no planeta Terra? Veja, quando a gente erra e deixamos o corpo físico, vamos para o plano espiritual. Ali é programado uma nova reencarnação para você. Então, você não nasce assassino. Você herda tendências. Porque toda a sua vida pretérita, desde da sua criação de Deus até o momento, você herda tendências. Essas tendências podem ser para o mal ou para o bem. Mas lembrando que, quando estamos encarnados, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que nós podemos escolher o bem sempre. E cada vez mais nós vamos nos adiantando através da moral e do conhecimento para podermos evoluir. Então, toda vez nós temos esses valores à nossa disposição. Basta que venhamos a estudar, a agir corretamente, praticar o bem. Não custa nada. Quero e pergunto a todos: o que Deus cobra de você para você receber alguma coisa? Ele não cobra nada. Ele só pede: evolua. Evolução. Porque ele quer pessoas evoluídas no bem para trabalhar com ele, para ajudar aqueles que ainda estão atrasados. Nós não estamos ainda no plano de provas e expiações? Quantos planos existem acima do nosso, que é provas e expiações? Tem regeneração, mundos felizes, mundos abençoados, e assim vai aí para cima. Mundos puros, imagina que deve ser uma coisa maravilhosa. Então, gente, vamos e acessar esses valores positivos e realizar exatamente o que Jesus nos pede: evoluir e ter fé. O ter fé nada mais é
do que confiar. Confia. Eles estão sempre querendo fazer o bem para todos. Sempre. Se algum dia você vier a errar, ou eu mesmo errar, eles não vão puxar a sua orelha. E não vão te castigar também, não. Eles só dizem o seguinte: Luiz, pronto, eu já sei que eu fiz alguma coisa errada. E aí nós temos que nos arrepender, reparar o erro e expiar o erro. E aí nós ficamos sabendo que aquilo é errado. Se viermos no futuro a cair, nós temos que resgatar 2 vezes. Primeiro, porque sabia. Segundo, porque você utilizou mal o livre-arbítrio. Gente, as leis de Deus são certíssimas. O ser humano é que tenta manipular a sua vontade ao seu querer. No plano espiritual, nós sempre necessitamos de auxílio. Nós não queremos. Porque o querer, gente, é simples. Ele simplesmente, eu não quero, eu quero esse livro. Aí ele pega o livro e diz, não quero mais não. Pronto. Agora, quando você está estudando e alguém diz para você assim, o professor, olha, a Palavra de Vida Eterna é um excelente livro. Eu falei, opa, se o professor diz isso, o livro é bom. Então, vou adquirir. Aí você utilizou a necessidade para o seu estudo. E assim nós vamos, tá certo? Progredindo sempre. Jamais percam a esperança. Nós estamos em dezembro. Vocês, na noite de 24 para 25, agradeçam por tudo que vocês têm recebido, por tudo que vocês não têm recebido, porque Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus quiser, graças a Deus.